Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queremos enfatizar hoje, mais uma vez, parabenizar o Anderson, nosso baterista, né? Está aqui com a gente hoje, está aniversariando. Irmãos, pelo nome você já vê que não precisa nem falar mais nada. A bênção, a joia que é, e escolheu hoje servir ao Senhor, estar conosco, né? Num dia tão especial, um momento tão feliz na vida da igreja e na vida do Anderson também, nosso baterista. Que bênção! Meus irmãos, nós estamos no mês de maio, no mês de família, e eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu vim estudando bastante esse tempo aí para falar um tema de um sermão e fazer uma abordagem em cima de uma família, mas agora à tarde eu senti de Deus de dar uma guinada no sermão. E eu vou deixar esse outro para domingo. Eu queria hoje discutir, falar, né? A gente fala discussão, o pessoal acha até que é briga, né? Mas da gente pensar um pouquinho sobre o tema intimidade ou familiaridade. E eu queria então tentar fazer um paralelo com os irmãos naquilo que nós estamos praticando com Deus e com a nossa família. Esse culto, meus irmãos, não é mais um culto, é o culto. Esses louvores não é mais uma vez que você canta essa ou aquela música, é a oportunidade de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor. A palavra fala que Deus habita no meio dos louvores e você adorá-lo talvez como você nunca tenha adorado. Esse momento de, então, entrega de bens não é mais um momento no culto, é o momento onde nós escolhemos servir ao Senhor, trazendo aqui para o celeiro do amor tantos quilos e como a gente deposita aqui também, não só as nossas vidas, mas os bens. A pergunta é, será que nós estamos nos acostumando e banalizando aquilo que deveríamos fazer como sendo algo cada vez mais importante e inédito? Que tipo de familiaridade você tem desenvolvido nos últimos tempos com Deus, com as coisas de Deus e com a sua família? Eu queria, então, pensar com os irmãos nesse tema, e o texto que nós usaremos como base está lá em 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 1 ao verso de número 5. Segundo Samuel 6, de 1 a 5, intimidade ou familiaridade, o que está acontecendo conosco como igreja, nas nossas casas, nas nossas famílias. E nos diz assim então a palavra do Senhor: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome. E o nome aí está com N maiúsculo. É um nome que é sobre todo nome, é um nome que tem todo poder, toda autoridade no céu e na terra. O nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, e levando da casa de Abinadab, que está em Geba, a arca de Deus, Aio ia adiante da arca, e Davi, com toda a casa de Israel, alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. Olha o verso 14, vai lá no 14 agora. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho,
Senhor, esta é a Tua palavra, ela sempre tem um propósito que lhe agrada. Tira do Anderson todo o poder de falar por si só, mas me encha do Teu Espírito e unge os meus lábios, para que eu fale as verdades da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, todos os relacionamentos levam um tempo para amadurecer. A Bíblia está repleta de comparações, onde o Senhor vai sempre tentar conceituar e de uma forma muito explícita demonstrar que nos criou para nos relacionarmos com Ele. Mas a intimidade, ela requer convivência, requer experiência, requer caminhada, requer quilometragem, requer estar rodado para a gente poder então dizer que nós temos uma vida de uma íntima relação. Eu fico olhando a Trindade, a íntima relação que tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo com propósitos tão específicos. Mas Jesus fala, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus fala, eu tenho que ir agora, vai vir minha rendição. E minha rendição chama-se o Consolador. E aí ele vai continuar testificando, exortando. Eu percebo então uma íntima relação com propósito específico, principalmente nas relações parentais. Porque quando a gente começa a estudar um pouquinho a palavra do Senhor, desde Abraão, quando Deus fala, farei de ti uma grande nação, eu vou te abençoar, e um pacto que Ele faz com Noé. Eu acho muito lindo, porque esse pacto é um pacto que tem a ver com o amor de Deus, relacionamento de Deus, e é um pacto geracional. Ele fala, esse pacto não terá fim, de geração em geração. Mas me surpreende um fato. Como é que eu vou garantir que minha descendência vai ter intimidade com Deus e andar com Deus? Como é que eu consigo? Quem consegue, desde Adão, dizer assim, eu garanto que lá em casa vai todo mundo andar com Deus. Pode até andar na igreja, irmão, mas andar com Deus é uma grande diferença. Tem muita gente hoje andando na igreja, mas eu digo que não está andando com Deus. Não está. Passar um tempo sozinho, passar um tempo de devoção, dedicar uma vida onde a gente busca a face do Senhor, passar momento em família, observar então necessidades parentais, se colocar no lugar do outro, isso parece que está se tornando cada vez mais distante da realidade de uma convivência que deveria ser aquilo que Pedro falou em 1 Pedro 3,7, vivei as coisas comuns do lar. Isso deveria ser comum no lar, mas as coisas que deveriam ser comuns estão se transformando cada vez mais em coisas incomuns. O lar hoje é um espaço que as pessoas pouco falam, as pessoas estão sentadas nas cadeiras, nos sofás, nos quartos, e um falando com o outro via WhatsApp. Tem grupo de família que o pessoal fez para falar dentro de casa um com o outro no WhatsApp. Viu a mensagem aí? Aí bate lá na porta do quarto, aí. Dá uma lida aí. Dá uma lida aí. Aí, te mandei aí. Percebe aí? Por que não foi lá e não falou, não olhou no olho a olho, tete a tete? É surreal. Nós estamos, por vezes, à beira de tornarmos a nossa convivência cada vez mais, tão somente aquela convivência, sabe, de fachada, aquela convivência que eu tenho que tratar, já que eu estou aqui mesmo, então eu tenho que me relacionar, mas não há mais intimidade, porque a intimidade leva a reverência, respeito, aquilo que é íntimo precisa se tornar precioso, e não tem como banalizar isso, isso sempre tem que ser visto como algo incomum. Agora, a familiaridade não, a familiaridade nos leva a gente a acreditar que há intimidade, mas nem sempre há. Tem muita gente hoje familiarizado com a Bíblia, mas não tem intimidade com a palavra.
Porque o desafio é você manejar bem essa espada, que é a palavra. Fala para abrir o livro tal, ele até acha. Hoje em dia também, né, meus irmãos? Com o advento da Bíblia online, quem não achar, eu acho que vai ficar difícil. Vai ficar estranho. Mas a gente, às vezes, está desenvolvendo muitas características que são familiares, mas não há intimidade. Intimidade parece que está passando longe, as coisas estão cada vez mais formais, cerimoniais, equidistantes. E quando eu olho para a vida de Davi, o rei, o poderoso, irmãos, a gente acha hoje que no país tem algumas pessoas que mandam, que estão em cargos aí elevados, tem uma autoridade. Imagina o rei Davi. Aquele camarada mandava mesmo, e desmandava. Me chama a atenção no texto, é que mais à frente você vai ver que ele tira até aquela estola sacerdotal, ele entra no clímax, ao ponto da esposa dele ficar olhando assim, que ela devia estar lá com ele e não foi. Aí fica assim, rei, hein? Tirou a roupa aí no meio do povão, dançando desse jeito, hein? Perdeu a autoridade, perdeu tudo. E aí vem uma maldiçãozinha sobre a vida dela, porque Mical não falou o que devia, não se comportou como deveria não. Sabe por quê? Davi estava naquele momento num êxtase de intimidade com a presença de Deus, porque se tinha uma coisa que Davi valorizava, era esse negócio de intimidade e presença de Deus, irmãos. E para você andar numa vida de intimidade e não de familiaridade, primeiro ponto, considere o outro. Isso mesmo, tenha consideração. Não há como ter intimidade sem ter consideração. Olha o verso 9. Davi queria a presença de Deus a todo custo. O verso de número 2, ele já vem lá no capítulo 7. Capítulo 7, verso 2. Então, certo dia, ele comentou ao profeta Natã: vê, eu estou habitando numa grande casa de fino cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Ao que Natã respondeu ao rei: vai e faz o que teu coração manda, porquanto Iavé é contigo. O Senhor é contigo. Davi está olhando e falando assim: eu sou um rei, eu estou tendo tudo do bom e do melhor, mas eu não estou considerando o meu Senhor, o meu Criador. Ou seja, isso começou a gerar nele aquela coisa da frustração, das coisas não podem estar bem se eu estou bem e Deus está numa situação como essa. Era o que Davi compreendia, ou seja, ele não tratava as coisas como sendo comuns, ele deveria perfeitamente observar e dizer: eu não tenho como estar aqui num palácio se o meu rei está lá numa tenda. Parece que está simples, está resolvido, mas não está. Como nós estamos tratando as coisas de Deus? É mais um louvor? É mais um momento em que os instrumentos estão sendo colocados? É mais um momento em que a igreja está sendo preparada na iluminação, no ar-condicionado, na climatização? É mais uma ordem de culto? Esse louvor você já cantou quantas vezes? Esse texto você já leu quantas vezes, dizendo: eu já sei tudo que esse pastor vai falar. Já banalizou tudo. Mais uma vez, uma abordagem nesse texto, vai falar de novo desse negócio. Eu acho que eu não tenho muito o que aprender mais não. Isso, meus irmãos, é quando a gente começa a demonstrar familiaridade e quando a gente está deixando de lado a intimidade com o Pai. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem a presença dEle, não há abundância de alegria, porque só na presença dEle isso ocorre. Era isso que Davi tinha no seu coração, uma consideração. Dá valor, considere o valor que o outro tem, trate com dignidade, com fidalguia, com importância. Que na fase de constituir família, e família, a gente é levado a acreditar que está tudo bem, porque casou, vai ter que conviver, porque gerou filho, vai ter que conviver também.
Mas eu acho lindo o verbo, que eu já citei isso aqui, do unir, de continuar conquistando. E continuar conquistando, meu irmão, hoje é um dia que tu vai viver um dia familiar como você nunca viveu. Conquiste isso. A gente acha que filho é ter um ato sexual e gerar uma vida. E aí a gente desenvolve uma coisa que a gente chama de maternidade e paternidade. Só tem uma forma de paternidade, meus irmãos. Sabe qual é? Adoção. Por isso ele nos adotou. Você pode perfeitamente gerar um filho, mas não adotar. Eu conheço um pastor, ele tem 5 filhos. 3 que ele gerou e 2 que ele adotou. Ele passou a vida inteira tentando convencer os filhos que foram adotados do coração que eles eram amados. Mas ele, em determinado momento da vida, quando os filhos foram crescendo, ele percebeu que perdeu muito tempo. Ele deveria ter convencido os filhos que ele gerou que foram adotados, porque estavam se perdendo. Só tem um método de paternidade. É uma decisão de conviver, de ter intimidade, de conquistar, de cada dia você poder caminhar com um filho, cada dia você poder se doar, cada dia você estar presente na vida dele. Davi não estava bem, sabe por quê? Como está bem se eu não considero que Deus está mal? Como eu estou bem se eu não estou considerando quem está ao meu redor? Como eu posso estar bem? Como eu posso me sentir bem se tem um membro da minha casa que não está bem? Tem alguém dentro da minha família que não vai bem. E consideração é isso. É amar. Consideração é dar o valor que a sua família tem e não expô-la. Consideração é respeitar a sua casa, considerar o seu cônjuge, é você cumprir os votos maritais. Quem tem consideração com o filho tem tempo de qualidade com ele. Quem tem consideração com os pais, cuidam dos seus pais, honram seus pais. Hoje o que está faltando é isso, dentro dos nossos lares, a gente não tem mais a devida consideração com o outro. E quem gosta de consideração, respeito, carinho e cuidado, vai viver num ambiente de intimidade e não de familiaridade. Há uma conquista diária, a gente não pode baixar a guarda. Há uma conquista marital, há uma conquista de filhos, há uma conquista de paz. Relacionamentos estão sendo rompidos porque nós não estamos considerando os outros. É meu filho mesmo. Amanhã vai ter que dormir, acordar e vai estar comigo novamente. É aquela coisa que eu já falei aqui, irmãos. Aquela fase boa da conquista, que você não comia empada, porque depois não podia dar beijo na boca, lembra? Lembra, né? Você andava com aquele caixa assim de chiclete aqui para dar um aroma, todo perfumado, barba feita a cada 1 hora para não arranhar o rostinho da princesa. Hoje está com essa barbicha estranha aí, de um lado para o outro aí, está nem preocupado mais com isso. Na fase da conquista, irmão, a gente só vende as vantagens, só mostra as virtudes. Outro dia o casal estava lá apaixonadinho na praça, olhando para a lua, aí entrou uma nuvem, aí a menina falou: olha, a lua sumiu. O príncipe, coisa linda, se escondeu por causa da sua beleza. Coisa linda. 1 ano de casados, perderam o ônibus, sentaram na praça, ficaram lá esperando, e não é que veio de novo a nuvem na frente da lua? Aí a mulher fala: coisa linda, olha a nuvem. Entrou na frente, se escondeu. Por quê, amorzão? Porque vai chover, mulher. Tu não viu na meteorologia, não? Ali é nada, não se informa com mais nada, não quer saber de mais nada. Irmãos, como é que a gente muda? Como é que a gente não está considerando? Segundo ponto que eu quero falar do sermão: para você ter intimidade é preciso ter comunhão. Olha o verso de número 17.
E introduzindo a arca do Senhor, puseram então no seu lugar a tenda de Davi lhe armara, e ofereceram Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Em outra tradução está escrito assim: e colocaram a arca do Senhor na tenda, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Não tem como ter intimidade se a gente não tem comunhão. Comunhão requer tempo a sós, comunhão requer essa convivência em que os detalhes íntimos da nossa vida a gente vai se desnudando, a gente vai colocando uns para os outros, e o Senhor nos conhece no profundo. O Senhor conhece o nosso levantar, sentar, de longe entende nosso pensamento. O Senhor te conhece por dentro, por fora, e tudo vai. Agora, e você conhece o teu Senhor? Você sabe quando é Ele? Você sabe quando não é? Você conhece o teu Senhor? Viver em comunhão é quando nós estamos experimentando uma íntima proximidade com o nosso Pai. E existem duas coisas que não podem andar sozinhas, não tem como, irmãos. Diz então, Paul Torney, ele fala uma coisa assim: é impossível alguém fazer essas duas coisas sozinhas. Uma, casar. E outra, ser um cristão. É impossível. Hoje nós temos uma turma aí chamada de desigrejados. Cristo em mim, Cristo em casa e o mundo que vive a sua vida. Eu não sei como é que consegue viver isso. Tem uma coisa chamada de dons e talentos que Deus nos fez depender uns dos outros. É ou não é, irmãos? Como é que você vive isso sozinho? Eu tenho Deus, Ele é o meu Senhor, eu vivo na presença dEle, estou bem com Ele, não preciso congregar em lugar nenhum, não, faço minhas orações, de vez em quando, dou até um quilinho lá no celeiro do amor, e dízimo, estou lá, firme e forte. É impossível viver uma vida de comunhão em casa sozinho. É impossível. Isso é impossível. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Outro exemplo bíblico: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas aborrecer, odiar o seu irmão, ele é verdadeiro. É mentiroso. Mentira. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, também não pode amar a Deus a quem não vê. Comunhão. Eu amo a Deus e vive aborrecendo o irmão. Toda semana tem um histórico do camarada, trata mal, fala mal, pisa em um, pisa em outro. Meu irmão, isso é um mentiroso. Mentiroso. Não vive em comunhão. Portanto, vocês que não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Não há como a gente dizer que a gente pertence a Deus se a gente não desenvolve uma coisa chamada comunhão. A comunhão com Ele, a comunhão com o irmão. E tem gente que está tentando viver sozinho, achando que vai conseguir intimidade fora da comunhão. Na comunhão, o próprio Senhor fala lá em João, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer que Jesus veio para salvar, libertar, quando você andar em comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. Não tem como. Ninguém acredita mais em discursos, filosofias, coach, palavras positivistas, triunfalistas, se não tiver evangelho simples, genuíno, ou seja, intimidade com o Pai, com a comunhão uns com os outros, intimidade uns com os outros. Tem irmão aqui que a gente nunca viu, tal, dá um abraço nele, irmão. Sai daquela tua patota, sabe aquela patota que tu anda, naquele negócio ali?
Vai lá dar um abraço, fala lá com o irmão lá, não dá dando para dar abraço, dá uma cotovelada, dá uma esbarrada, pede lá um... Né? Mas conhece alguém que você nunca falou? E na nossa casa, meus irmãos, a gente está deixando muito a desejar nessa coisa chamada comunhão. Nós estamos vivendo isoladamente, cada um no seu gueto, cada um fechado consigo mesmo, para ter lazer, refeição, compartilhar, até refeição, irmão. Você vai fazer uma refeição, aí não ora mais. Aí tem gente que fala assim, mas por que eu tenho que orar na refeição? Não, você não tem que orar na refeição, não. Você tem que orar sem cessar, inclusive na refeição. Você não entendeu o que é oração. Ah, mas por que esse momento aqui a gente para então para fazer isso? Para a gente desenvolver uma coisa chamada intimidade e comunhão. Agora não está dando mais, mas lá em casa a gente gostava de fazer uma mesa assim de Natal, reunia toda a família. Aí, propositalmente, botava a mesa grande, botava farofa num lado, pernil no outro, Coca-Cola de um lado, suco no outro, o arroz lá bonitinho num canto e tal. Aí, quem quer arroz? Quem está perto aqui do arroz? Pega, serve todo mundo que está querendo arroz. Quem quer Coca-Cola? Se está perto, pega, serve todo mundo que quer beber Coca-Cola. Esse negócio de Coca-Cola não é de Deus não, irmão. Vigie, hein? Vigia você que tornou-se um dependente aí, cuidado. Para desenvolver uma coisa, família é para a gente servir uns aos outros e a gente viver em comunhão. Sabe por quê? A comunhão traz encorajamento, a comunhão traz crescimento, comunhão traz ajuda, comunhão traz força, comunhão traz amor. Não tem como a gente viver em intimidade se não tiver comunhão, porque vai viver desencorajado, não vai crescer. Você conhece gente que não cresce como marido, não cresce como pai, não cresce como filho, como esposa, não cresce. Parece um bebê de 5, 6 anos de idade, o comportamento é o mesmo há 10, 15, 20 anos, sabe por quê? Não gera intimidade com Deus, não tem comunhão. E por último, irmãos, eu olho para a vida de Davi e vejo um Davi apaixonado pela presença de Deus. Quando olha aqui o que diz o verso 14, Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava lá, ó, bonitão, no linho, mas saltava com todas as suas forças. Você vai ver esse trajeto vindo na arca, dava 6 passos. Sacrifício. Mais 6. Outro sacrifício. Você imagina o que é uma pessoa saltar com todas as forças? Se eu paro aqui agora nesse púlpito e começo a colocar em prática minhas habilidades aqui, pastor Demétrio, de salto, que eu treinei exaustivamente para isso, e eu acho que os irmãos estão tendo uma expectativa errada ao meu respeito, porque eu não vou saltar nada aqui, não, irmãos. Iam dizer assim, pastor Anderson, não está bem, não. Na tradução dos jovens e adolescentes, pastor Demétrio, se eu faço isso, pastor Anderson não está puro, não. Deve ter tomado um Red Bull lá embaixo. Imagine um rei, toda autoridade, mandava matar, desmatar, fazia o que bem entendia. Agora dá 6 passos, salta, 6 passos, salta, salta, pula. Que paixão é essa? Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu sempre disse isso para minha família. O meu sonho era ver a igreja de Cristo adorando ao Senhor com a mesma paixão que você grita e salta quando você vai no Maracanã torcer para o seu time. Irmãos, eu vivo essa experiência. Não é de hoje. E olha que o meu time me dá, assim, know-how para dizer, pastor, tu vive saltando, né? Vivo.
Eu vivo saltando, irmão. Tem gente que vive na corda bamba, chorando. Eu vivo saltando de alegria. Eu estou lá dentro do Maracanã, meus irmãos, sai um gol. Tem gente que eu nunca vi na minha vida, que sai lá de não sei de onde, quando eu vejo já está me agarrando, aquele suor, aquele calor humano assim, que eu falo, de onde saiu isso? Mas é uma euforia, é uma paixão, e começa a gritar, é nós, e foi gol, e isso e aquilo. A gente chega na igreja de Cristo, a gente olha o pessoal assim, parece que está carregando um peso, uma dificuldade, o troço está amarrado, não anda, não vai, eu fico assim, não sei. Aí você pega esse mesmo ser humano que entra aqui na igreja, leva ele para o Maracanã. Ah, pastor Demétrio, que bênção. Você conhece jovens assim? Que paixão, meus irmãos, que paixão tinha Davi. Davi, ele foi um homem que teve paixão pelo Senhor. Ele estava lá de colete sacerdotal de linho, dançando com todas as suas forças, enquanto todos os israelitas estavam levando ali a arca, ao som, gritos de alegria, trombeta, está o rei lá saltitando de paixão, alegria. É a presença de Deus. A presença de Deus. Você pode hoje voltar para sua casa saltando de alegria. Eu estou falando com você que não tem mais tido prazer de estar com o seu cônjuge. Eu estou falando para você que está em casa, que está decepcionado pelas confusões, pelas brigas, pelas contendas. Eu estou falando com você que fica aqui na igreja o tempo todo, até altas horas, e se esconde na igreja, na obra de Deus, porque você não está querendo ter intimidade na sua casa, porque lá está sendo um lugar que você não tem tido alegria. Gente que se esconde no trabalho. Aí fala assim, eu trabalho até tantas horas, faço isso ou aquilo. Sabe por quê? Porque lá no fundo, não está tendo mais intimidade com Deus, nem na sua casa. O momento hoje está muito difícil, irmãos, porque a gente às vezes não quer mais estar com Deus face a face. A gente vê Jesus o tempo todo ir para os montes para estar com Deus na intimidade. Pastor Pedro, a gente olha para grandes homens na palavra. Moisés falava com o Senhor face a face. Algumas vezes eu tive que falar, Deus, vamos emendar os bigodes aqui nós dois? Tem certas coisas que eu não compreendo, Pai. Senhor, eu estou precisando de ouvir Tua voz. Eu estou precisando de um direcionamento Teu. A Bíblia nos fala que nós devemos seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. O Senhor quer se revelar, Ele quer se manifestar, Ele quer ser íntimo, Ele quer ser próximo. Nós vamos passar toda a eternidade usufruindo, desfrutando da presença de Deus, que é inesgotável. Na intimidade. E conhecê-lo cada vez mais e mais, conhecer da sua palavra, guardar sua palavra no nosso coração para não pecar contra Ele. Quanto mais a gente conhece da palavra, faça isso, para ter mais intimidade com o Pai. Agora, não adianta você querer fazer isso, viver uma vida religiosa, se você não tem paixão mais pela sua esposa, pelo seu marido. Se você não tem mais paixão pelos seus pais, está olhando os seus pais como arqui-inimigo. Tem jovens aqui que estão olhando para os pais dizendo, meu pai, minha mãe, um estraga prazer cósmico, só sabe dizer não conversa comigo,
Deus instituiu teus pais como autoridade sobre a tua vida. Aprenda isso. Aí fica sempre olhando e dizendo: eu não tenho vontade mais. Toda vez que eu vou pedir uma coisa para minha mãe, só fala não. Toda vez que eu vou falar uma coisa com meu pai, sempre o tratamento é ruim, difícil. E a Bíblia fala: ei, obedeçam seus pais. Pastor, mas isso é tão difícil. Mas ninguém disse que ia ser fácil, não. Marido, ame a tua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quem disse que é fácil? Mulher, se submeta ao teu marido como você se submete ao Senhor. Primeira respostinha da mulher: ele não é sacerdote, como é que eu vou me submeter a isso? Mas quem falou que está condicionado a isso? A palavra de Deus é: se submeta ao marido, não é ao homem, é ao marido, como ao Senhor. Pastor, isso não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas quando você pensa que é para o Senhor, como o Senhor, amar como o Senhor, porque o amor ao Senhor, quando é a tua razão de ser, você passa a ser um apaixonado pela tua mulher, pelo teu marido, pelos teus filhos. Você passa a ser um apaixonado pelos teus pais. Davi fez isso. E tem gente que não consegue hoje praticar isso. A agenda está sempre lotada. Eu passei alguns sábados da minha vida que as pessoas me chamavam para pregar e sair. Eu sempre dizia assim: não posso não, que eu tenho um compromisso. Aí minha esposa falou assim: engraçado, olha, tua agenda está sempre, não tem nada escrito sábado, que compromisso? Tu está mentindo. Isso é mentira. Eu falei assim: não é mentira. Porque eu trabalho de segunda a sexta. Domingo eu estou na casa do Senhor de manhã à noite. O único dia que eu tenho para minha família é o sábado. E eu quero estar com vocês, disponível para vocês. Essa é a minha agenda. Irmãos, eu queria concluir esse sermão dizendo uma coisa. Tem coisas que deveriam ser comuns, estão se transformando em coisas incomuns. Nós estamos nos familiarizando com as coisas de Deus. A gente está dando mais valor à tarefa que o dono da igreja. A gente está mais preso à posição, como estavam os discípulos, do que servir em intimidade com o Pai. A familiaridade nos leva a relaxamento. A gente começa a banalizar, tornar comum aquilo que deveria ser incomum. E a gente está banalizando Deus, banalizando o marido, banalizando a mulher, banalizando filhos, banalizando pais. Não há uma relação de intimidade. A gente tem até aquela falsa sensação de intimidade, mas lá no fundo não passa de familiaridade. Sabe o que levou a usar a morte e está aqui? Ele vinha carregando e a arca se desloca. Ele já estava olhando para essa arca de um tempão. Ele está dizendo: eu estou perto. E a arca, quando se desloca, ele, numa boa intenção, bota a mão e morre. Se ele tivesse um pouquinho de intimidade, ele sabia que ele jamais podia fazer aquilo. Famílias estão sucumbindo porque estão andando de maneira imprudente, não valorizando a presença de Deus. Há muita hoje familiaridade, pouco ou quase nenhuma intimidade, porque intimidade é sinal de conforto, de confiança, de amizade, de segurança. Hoje a gente vem aqui para adorar, a gente está mais preocupado com as vozes, com o microfone. Hoje a gente aqui vem para servir, está mais preocupado com o instrumento, está mais preocupado com o som lá em cima, com a iluminação. Mas a gente pouco às vezes percebe que Deus está presente aqui, se manifestando, querendo curar, transformar, operar. A gente está dando muito valor às coisas periféricas, quando a questão central a gente se familiarizou, banalizou. E hoje o Senhor fala assim: ei,
Eu quero ser íntimo teu. Eu quero ser íntimo lá na tua casa. Não se acostume, não. Venha para um culto como sendo um culto. Abra a tua boca para adorar como você nunca adorou. Fale com o Senhor como você nunca falou. Viva o novo de Deus na sua vida. Não banalize, tenha intimidade. Porque é isso que vai fazer a diferença. E foi o que Davi fez. Curva a tua cabeça.